Vamos falar um pouco sobre a doença de Huntington. Existe uma série bem legal que se chama Doutor House. Nessa série existe uma médica chamada 13 que possui essa doença. Essa doença foi herdada de sua mãe. E durante o episódio, ela tenta por diversas maneiras achar uma cura para essa doença. Porém, ela não consegue encontrar. Então, o que é a doença de Huntington? Trata-se de uma doença hereditária autossômica dominante. Ou seja, para adquirir a doença, o indivíduo necessita apenas de uma cópia do gene defeituoso. O filho pode herdar dos pais tanto o gene ruim quanto o gene bom, possibilitando que o mesmo tenha 50% de chance de ter a doença. Então, temos um gene do cromossomo 4 que possui uma determinada sequência de nucleotídeos. Normalmente, eles aparecem de 10 a 28 vezes em um indivíduo normal. Porém, no indivíduo com a doença de Huntington, ele possui cerca de 36 a 120 repetições. E a causa da doença de Huntington é justamente essas repetições. Essas repetições, elas produzem uma proteína mutada, chamada de huntingtina tóxica, que com grande elevação, por sua vez, ela vai agredir diretamente o sistema nervoso central. Dentre o público que é atingido por essa doença, se encontram pessoas entre 30 a 50 anos, de ambos os sexos, que infelizmente resulta em morte em apenas 20 anos após o diagnóstico. Existem 3 fases nos sintomas dessa doença. Então, existem os distúrbios de movimentos, os cognitivos e os psíquicos. Nos distúrbios de movimento, existem os espasmos, coreia, problemas musculares, movimentos anormais nos olhos, dificuldade de engolir ou falar. Os cognitivos incluem dificuldades de aprendizagem, esquecimento e distúrbio de pensamento. Os psíquicos incluem depressão, irritabilidade, tristeza e a insônia. E, em último caso, a demência. Para diagnosticar a doença de Huntington, um profissional vai precisar realizar um questionário, exames físicos no geral, revisão do histórico familiar do paciente e exames neurológicos. Ainda não existe cura para a doença de Huntington. Então, os tratamentos utilizados para amenizar o estágio da doença seriam antidepressivos e tratamentos paliativos. Existe no mercado um novo estudo de uma droga chamada íons HERTX. Essa droga funciona como um interceptador do RNA mensageiro, não permitindo que ele chegue até os ribossomos, carregando a ideia de trazer a proteína huntingtina mutada para o sistema nervoso central. E nos testes, eles perceberam que a dose dada para cada paciente, proporcionalmente, à produção dessa proteína defeituosa caiu. Os testes ainda estão sendo desenvolvidos, a droga ainda está sendo estudada, mas é uma grande possibilidade, um grande avanço para uma possível cura na doença de Huntington. Obrigada.